Se existe alguém aí do outro lado, eu sou o Gabriel Gandalini e esse aqui é o podcast do Folha em Branco. Seja bem-vindo ao nosso especial de RPG. Este é o primeiro episódio da nossa série 1893, Vitória e o Vapor. Uma aventura em um universo alternativo, onde o vapor é a principal tecnologia, o famoso steampunk. Se você não tiver nem ideia do que é um RPG, não tem problema, você pode continuar ouvindo e simplesmente aproveitar a história. Ou então, essa pode ser uma oportunidade para você descobrir um novo tipo de jogo. Pensando nisso, deixe-me explicar um pouquinho o que é um RPG, para quem não sabe. RPG é um jogo de interpretação de papéis, no qual os jogadores interpretam personagens totalmente criados por eles e outra pessoa interpreta um narrador, que é o responsável por desenvolver o mundo, a sua história, o enredo e todas as interações que estão por trás do que os jogadores vão fazer. O objetivo por trás de um RPG é contar uma boa história, e ele depende simplesmente da imaginação dos participantes, o que abre a possibilidade de inúmeras diferentes situações, algumas totalmente inusitadas e inesperadas, como nós vamos ver aqui na nossa aventura. Mas para poder diferenciar o jogo de RPG de um simples exercício de imaginação, nós temos um certo conjunto de regras. Aqui nesse podcast, através da edição, nós omitimos algumas dessas regras e de como elas funcionam ali no jogo para que o áudio fique mais dinâmico e proveitoso para quem está ouvindo. Mas a gente ainda deixou uns pedacinhos para você ter um sentimento de como é que é jogar o RPG. Se ainda estiver confuso, continue ouvindo e aos poucos você vai pegando o espírito da coisa. Então vamos lá, prepare seus fones de ouvido para aproveitar o melhor da edição e vamos ao jogo. Divirtam-se! Eu sou Arthur Meyer e hoje eu vou ser Tom Carr. Minha profissão é encontrar aquelas pessoas que não querem ser encontradas. Eu sou Guilherme Tonioli, o Gurdes, e eu serei Harry Smith, ex-maquinista e agora sabotador do crime organizado. E eu sou o Gabriel Gandalini e eu serei o narrador dessa aventura. O ano é 1893. Vocês estão em Londres, em uma rua que beira o Tâmisa. Então vocês conseguem sentir aquele cheiro horrível que sobe do rio poluído. A rua é nevoada e que agora no final da tarde começa a ir embora. E vocês veem no Tâmisa aquela profusão de pequenos barcos indo para cá e para lá, a cidade movimentada. A rua em que vocês estão, vocês conseguem ver bastante movimento, apesar de dela propriamente não ser uma rua principal. À sua volta, várias casas de tijolos meio decrépitos, caindo aos pedaços, sem muito cuidado. Vocês estão na parte mais pobre do que é Londres. Olhando para cima, entre os vários cortiços e pequenas casas, vocês veem os inúmeros balões voadores das companhias de transporte e de mercadorias e de passageiro. Por toda parte brotam chaminés de fábricas em meio às construções e às casas desses bairros. Bem ao longe, olhando mais para baixo do rio, vocês conseguem ver a torre do relógio. Hoje, vocês dois, Tom Carter e Harry Smith. Carter, filho de um artesão de brinquedos, que nunca quis seguir o ofício do pai, mas se destacou em outras coisas, sendo uma pessoa que sabe lidar com as pessoas e com as suas emoções. No mundo do crime, é considerado um dos melhores rastreadores para achar quem não quer ser achado. E
Smith sempre trabalhou na linha de ferro. Depois de um acidente trágico que levou à perda de seu pai, entrou para o mundo do crime vendendo seus serviços de sabotagem e demolição para aqueles que não queriam ver certas companhias prosperando. Então vocês estão nessa rua esperando ver o seu contato. Passando do outro lado um homenzinho meio franzino, com uma cartola meio surrupiada assim, grandes óculos de proteção sobre ele. E aí você, Tom, reconhece que é o seu contato, e você se lembra que o nome dele é Jack e que ele tinha um apelido de Mão Morta. Ele, quando tá passando, ele olha discretamente para vocês, faz um aceno com a cartola e continua andando para virar num beco próximo. Mas a rua tá muito cheia, tipo, muito movimentada? Não, a rua sim, vocês passam de vez em quando algumas carruagens, né? É uma época em que as pessoas ainda andam de carruagens, apesar de existirem já carros, mas eles não são o meio mais comum entre as pessoas da classe baixa. Uhum. Então vocês vêm passando algumas dessas carruagens de quando em quando, e algumas pessoas andam na rua, mas vocês, assim, na calçada onde vocês estão, próximo de vocês, estão apenas vocês, parados, olhando para o rio. E do outro lado vocês veem o Mão Morta, onde ele passou. Tem tipo mais 2 pessoas andando para longe. Não, então vamos atrás dele então. Vamos esperar tipo uns segundos, fingir que a gente tá batendo um papo qualquer sobre o tão podre que é a cidade. Ver se não tem nenhuma autoridade perto. Apesar da polícia patrulhar extensivamente toda a região da classe baixa, essa parte da cidade ela não recebe muita atenção. Então por isso é que os criminosos escolhem como um ponto de contato. Vamos só dar uma olhada pra ver se não tem ninguém tipo muito curioso na gente. A princípio vocês não notam nada, assim, não tem ninguém por perto. E vamos atrás do Mão Morta. Isso. Vocês atravessam a rua, tomando cuidado assim para desviar de uma carruagem que passava. E vocês veem que ele entrou num bequinho, assim, num beco entre algumas construções, que não dá mais do que 5 metros de um lado ao outro. É um lugar assim que está mais escuro, e ali, como tem saída de várias chaminés e a porta dos fundos de alguns prédios, né, com lixeiras e tal, é um ambiente escuro, fechado, aquela fumaça saindo das chaminés que despejam ali. E olha, ali, essa é a visão que vocês estão acostumados da cidade, passando pelo lado mais sujo e sombrio do que é Londres. Uhum. E parando no meio do beco, contando algumas moedas na mão, vocês veem o Jack esperando e olhando para vocês. Boa noite, Jack. Ele faz um cumprimento com a cartola. Tom, Harry, não é? Isso mesmo. Bem, rapazes, como devem ter mandado para vocês, apareceu uma nova coisa para que precisamos da ajuda de vocês. Eu devo adiantar que esse serviço ele não vai ser fácil. Que eu passei lá no Beco das Adagas e vou te falar que nem o grande Peter, nem o pequeno Peter, nenhum deles quis o serviço. Por isso que nós somos os melhores e eles são apenas os Peters. Talvez seja, talvez isso seja verdade. Aí ele olha assim em volta, de novo, para ter certeza. Vocês têm certeza que não foram seguidos? Absoluta. Muito bem, as precauções de sempre, vocês sabem como é. É o seguinte, rapazes. Vocês já ouviram falar do Lord Crowley, um investidor na mineração e também nas linhas de ferro do sul? Talvez não, talvez sim, bem, não importa. Acontece que Lord Crowley é a pessoa que temos interesse agora. Ficamos sabendo que ele tem certos documentos que podem influenciar todo o esquema de ópio do Beco das Adagas. Como nós não queremos que isso aconteça, precisamos que vocês roubem esse documento. Mas uma operação que vai envolver muito dinheiro, muitas pessoas... Espero que a recompensa seja boa, vai ser muito perigoso para a gente. Olha, eu tenho que admitir, vai ser perigoso, porque Lord Crowley, ele vive com algumas seguranças. Aquele maldito Hurley, o seu guarda-costas querido, nunca sai do seu pé. Então, vai ser difícil realmente. Mas nós temos uma vantagem dessa vez. Lord Crowley foi convidado, junto com mais algumas grandes caras aí da sociedade, para a inauguração do novo navio voador de Edmund Murrow.
um bancário estúpido. E, de qualquer forma, ele comprou esse navio, fez umas reformas e vai botando ele no ar no próximo fim de semana. Parece que vai ter um baile de gala em um evento assim. E Crowley foi convidado. E você tem convites para nós? Não, aí que está o problema. Eu não tenho convites, mas isso pode ser arranjado. O que vocês precisam é de uma oportunidade de estar perto do Crowley. Então temos essa festa. Vocês precisam entrar na festa e lá dentro conseguir chegar até o Crowley. Nós ficamos sabendo de que lá ele também vai se encontrar com O'Reilly, que é o chefe da divisão de drogas. Devem trocar esses documentos por lá. Crowley é muito, como se diz, peculiar, não costuma sair de casa para muitas coisas. Ele deve deixar para passar esses documentos lá. Acreditamos que sim, pelo menos é o que nos disseram. Então seria a oportunidade perfeita, porque ele não pode ter um contingente muito grande de homens ou seguranças no baile de gala. Ok, parece que tem um monte de informação sem a menor confiança, sem a menor credibilidade. Pode acreditar. Então os homens estão atrás disso há muito tempo. Se acontece que Crowley não é como posso dizer, um cidadão de boa fé. Ele não quer acabar com a operação de ópio apenas porque ele é bonzinho ou algo do tipo. Ele vai vender essa informação provavelmente para a segurança. Então, por isso ele está esperando tanto tempo e para procurar o negócio perfeito. Se vocês conseguirem subir até o evento, derem um jeito de se infiltrar nessa festa, vai ser muito mais fácil do que tentar assaltar a missão do magnata. Ok. Quem mais está convidado? Bom, eu quero fazer um teste, na verdade, para saber se as informações que ele tem, ele realmente acredita nelas. Então joga, por favor, o D100 aí. 79. Falhou. Sim, você acredita que é verdade. O bom é tirar um número pequeno, né? Sim. Tá. Você acredita que é verdade. O Mão Morta, ele parece acreditar realmente naquilo tudo que ele está dizendo. Você percebe que apesar dele estar meio assim, receoso e tal, ele tem uma certa confiança nas coisas que ele diz. Aí ele retoma assim. Nós sabemos de alguns dos convidados que vão estar lá. E entre eles nós sabemos de um francês, dessa corja, daqueles países nojentos, que vai estar também no voo. E, como sempre, ele tem uma pequena queda pelos prazeres da carne. Bem, quem não tem, não é? Decidiu levar com ele algumas prostitutas. Especificamente duas senhoritas de luxo, como dizem do lado leste do Tamisa. São duas prostitutas do mais fino gosto. E acreditamos que elas têm os convites. Bem, nós não sabemos exatamente onde encontrá-las, mas achamos que se alguém está disposto a dar esses convites, ou melhor dizendo, ceder esses convites, seriam elas. Bem, mas você acha que a gente não consegue entrar na festa também como um trabalhador, por exemplo, um garçom? Bem, Smith, isso é uma coisa inteligente. Eu não sei, pode ser possível. O Sr. Edmund Murrell é novo no negócio. Imagino que ele ainda talvez esteja programando a sua equipe e tudo mais. Eu sei que você trabalhou na ferrovia, não trabalhou? Exato, muitos anos. Então, eu sei que ele tem um encarregado da parte toda de maquinário. E pelo que eu ouvi falar, não é tão diferente assim. É tudo vapor no final das contas, não é? Ele tem um encarregado. Ele se chama Evan Erickson. E o que é impressionante, o Dr. Erickson, ele não faz parte desse grupo de elite como todos os outros. É um homem mais simples. E nós sabemos onde ele costuma ficar. Tem uma certa taverna. O Tambor Estourado. Fica no Upper East Side. E não é muito difícil de achar o local. Talvez seja uma ideia. De qualquer forma, vocês têm várias opções. Talvez, e foi o que eu tinha sugerido para o pequeno Pete, era se infiltrar antes da decolagem. Mas ele disse que não era possível, que para subir pelas amarras e fazer tudo isso ele precisava de muito mais energia e força. Duvido um pouco. Ok, querida mão.
nós precisamos dos nomes das queridas Prostitutas. garotas. Sim. Bem, nós sabemos que uma se chama Anne Florence. Ela não é uma prostituta de rua. Dizem que você pode encontrá-la na casa de Madame Davens. Mas é um lugar requintado, chique. Talvez seja difícil ganhar acesso também a este outro ponto. De qualquer forma, é ela que vocês devem procurar. E a outra se chama Samantha Nightflower. Nós não temos ideia de quem ela seja. O nosso homem lá dentro só soube dizer isso. Samantha Nightflower? Isso mesmo. Sabe como é, prostitutas adoram esses nomes elaboradíssimos. Eu sei como é. Então, vocês entenderam? Vocês devem achar Lord Crowley e garantir que ele esteja com um documento e trazer este documento para nós. Sabe de uma coisa? Eu devo dizer, eu gosto de você, Tom. Eu acho que você precisa saber disso. O grande Pete, ele não é um cara que acho que dê pra confiar demais nele. Então, quando você descer daquele navio com os documentos em mão, tome cuidado. Bem, mas você acha que outras pessoas também vão tentar roubar o mesmo documento? Para que corremos perigos? Eu não acho. Eu acho que não. Porque as únicas pessoas que sabem desse serviço, além, claro, do meu patrão e dos outros 2 informantes, são o grande e o pequeno Pete. Mas eles 2 não vão passar essa informação adiante. Eu não acredito que eles vão tentar por si só. Se eles montassem uma equipe, talvez. Mas, não sei. Não, são 2 desajustados sociais. Não vão tentar algo assim. Muito bom. Mas, como eu disse, quando isso sair das mãos daquele almofadinhas e chegar aos becos daqui de Londres, isso vai valer ouro. Por isso, essa é a hora que vocês têm que manter low profile. Vocês têm que se manter nas trevas o máximo possível. Estamos acostumados. Tudo bem. Temos então uma semana para entrarmos no navio? Sim. Vocês lembram que nesse dia era uma quarta-feira e ia sair no outro final de semana. Então vocês tinham mais ou menos uma semana e meia. Uns 10 dias para se preparar, para fazer o que vocês desejassem. Aí o Jack então temos um acordo então, garotos? Claro, temos sim. Ele estende a mão e aí você parece reconhecer por que ele tem esse apelido. A mão dele, por algum tipo de doença de pele esquisita, ela tem uma cor diferente do resto do braço. E quando você a aperta, ela é meio fria. Tua mão sempre me dá calafrios. É a mesma coisa que todas as senhoritas dizem. Aí ele dá uma risada, tipo, nojenta assim. Bate na cartola. Lembre-se bem, muito cuidado e daqui em diante não abram a boca. Aí ele some pelo outro lado do beco, deixando vocês 2 sozinhos. Harry, o que você acha que devemos fazer? Tentar entrar como trabalhadores? Talvez seja mais tranquilo. Bem, acho que primeiro podemos procurar na casa da Madame Devins para ver se encontramos essas 2 senhoras. Primeiro vamos apenas conversar, ver se elas estão dispostas, são tranquilas, para ver se conseguimos tirar alguma informação. Se não conseguirmos, tentamos esse tal emprego também, como garçom, por exemplo. Acredito que você teria mais chance como maquinista ou operador de máquinas, ou sei lá como você chama esse raio de tecnologia que você sabe controlar. O Harry é um cara forte, assim, ele é um sujeito que se impõe de certa forma. Aquele braço de trabalhador, a pele meio morena, bronzeada, apesar de já não trabalhar na ferrovia como trabalhava, ele ainda tem aquelas marcas de ter sido uma pessoa que trabalhou no sol durante vários tempos. Então, ele, apesar de não se vestir como um homem do povo, ele lembra alguém que é mais da classe operária. Já o Tom, que tem um ar meio mais sofisticado, e justamente assim a forma como ele trata as pessoas tal, o coloca numa posição mais ligada a alguém com mais poder. Talvez isso vocês possam usar para sua vantagem. Sim, talvez se a gente conseguir pelo menos um convite, talvez você possa entrar na máquina como operário, e dessa forma nós teremos 2 caminhos para alcançar o Lord Crowley. Sim, acho mais fácil. Se alguém estiver trabalhando, vai ter acesso a todos os lugares. Vocês são só 2, então pensar assim nas maneiras de entrar
vai ser menos preocupante do que se vocês fossem um grupo maior. Mas lá dentro, vocês têm que pensar assim como vocês vão lidar para chegar até o Lord Crowley ou então até os seus convidados, assim, alguma coisa para, né, poder tentar conseguir esse documento que vocês buscam. O Lord Crowley é o dono do navio, certo? Não, o Lord Crowley é o Convidado. cara que tem o documento. Ele é um convidado. Quem que é o dono do navio? Ele chama Edmund. Tá, eu perdi essa anotação. Tá bom. Bom, eu acho que a gente, primeiro passo, encontrar as prostitutas. A gente deve encontrar o Evan Erickson. E quem sabe ele precisa de mãos fortes como as suas. Sim. Certo, então o que vocês vão fazer primeiro é buscar as prostitutas? A Sim, prostituta. tá ficando de novo. A prostituta. Uhum. Vocês vão procurar ainda essa noite? Sim. Vocês lembram mais ou menos? Quanto dinheiro a gente tem? Só de curiosidade. Eu não defini assim valores exatos, mas vocês têm um pouco mais de dinheiro do que tipo um burguês médio, assim. Vocês podem gastar com uma certa tranquilidade, assim, mais do que o necessário para viver, sabe? Vocês não têm passam Aí eu muito tenho aperto. recursos adicionais lá. Sim, o Harry, ele tem mais dinheiro, porque ele tem dinheiro guardado, assim. Então, vamos dizer que ele, por exemplo, essas refeições, essas coisas assim, isso praticamente não influencia no seu poder aquisitivo. Não, beleza. Então tá. Vocês não Vamos- sabem exatamente onde é o... Primeira Bordel coisa, a dessa- gente tem que ir num bordel que a gente se conhece. Sim, A gente deve conhecer algum. sim, na verdade vocês conhecem vários, né? É, qual que E a gente até é mesmo mais nessa famoso? região tem o Mulan Azul, tem o Mulan Azul que fica por coincidência nessa mesma rua, na outra parte dessa avenida, e vocês já o frequentaram algumas vezes, já passaram por lá. As meninas conhecem a gente. Não exatamente conhecer, mas assim, talvez você tenha o conhecimento de uma prostituta lá, pelo menos. Ok. Vocês vão para esse lugar? Uhum. Sim. Então vocês vão para a avenida agora, depois que vocês já discutiram essas coisas, já tá mais à noite, né? Aí vocês veem os lampiões a gás sendo iluminados, assim, já estão todos ligados. E enquanto vocês estão andando em direção ao bordel, vocês veem passar já aqui, já tem alguns carros. Vocês veem um carro que vocês nunca tinham visto antes, que ele tem um motor para fora assim, e fica saindo umas faíscas elétricas do lado de fora. E vocês notam que isso é uma das invenções novas de alguns dos engenheiros que chegaram no país recentemente. E vocês veem que cada vez parece que vocês andam na cidade e tem coisa nova surgindo o tempo inteiro. E vocês vão passando pelas pessoas aqui nessa região, vocês estão começando a entrar num bairro mais boêmio, vocês veem os homens vestindo ternos mais elegantes, as pessoas são mais chiques. Bom, aqui vocês veem algumas mulheres que vocês deduzem que são prostitutas nas ruas, rindo, gargalhando, todas vestidas com certa pompa. E aí vocês vão andando em direção ao Mulan Azul, que, como era de se esperar, tem um moinho azul girando sobre a sua sede, feito com um pequeno mecanismo que joga vapor colorido para cima. Vocês chegam na porta do estabelecimento e lá o segurança, né, o leão de chakra, olha para vocês, vê que vocês estão bem vestidos. Boa noite, cavaleiros, e os deixa entrar. Boa noite. Dentro do ambiente vocês veem que vocês não se lembravam tão bem, mas aqui não é só um bordel assim comum. É um cabaré, é um palco para apresentações, e assim que vocês entram vocês conseguem ver uma das garotas com plumas fazendo uma dança sensual. 100 years before, a gambler and a monk embarked on a long trek through the endless prairies of the north. They had a fierce debate about God and chance and fate, and to resolve it agreed a game of cards indeed be played. The game went on all day, and through the next and next they played, and around them a shelter was built to shield the rain. A street around the shelter formed, then a church, a house, a bar, and that is how the city of New Albion was born. That is how the city of New Albion was born.
enquanto alguns homens sentam tomando uísque, conversando e fumando charutos, e outras mulheres passeiam entre eles, oferecendo bebidas e oferecendo outros serviços a mais. Existe algum tipo de bar ou apenas serviços na mesa? Existe um bar mais ao fundo, onde uma garçonete com um busto enorme serve as bebidas e entrega para as garotas, mas há como sentar no bar. Nós vamos então sentar numa mesa que a gente consegue ter uma boa visão do palco, mas que não seja escancarada. Certo. Quando vocês vão passando assim, vocês ignoram uma mesa que está logo embaixo do palco, né? Continuam andando um pouco, e uma das garçonetes chega, voluptuosa. Cavalheiros, sentem aqui, por favor. E oferece uma mesa que está logo do lado também do palco, mas um pouco mais afastada da porta. Obrigado, senhora. Senhorita. Aí ela dá um sorriso. O que vão beber? Bem, eu quero uma cerveja, por favor. Apenas para começar a noite. Ah, uma cerveja. Ótima escolha. E ela sai para buscar as bebidas. Vocês sentam e começam a apreciar o show. A mulher no palco dança com as plumas e começa a fazer um show em que ela vai cada vez tirando um pedaço da sua roupa. Populating doorways anyway. There's inventors and inbred in upper classes, it's been said. And Annabelle McAllister who's raising up the dead. Annabelle McAllister who's raising up the dead. Clever little Annabella with her clever head. Oh, Annabelle McAllister who's raising up the dead. Aos poucos, com muita sensualidade, e alguns homens assoviam de quando em quando, mas o ambiente todo é de muita risada, muito barulho. Ok. Quando a moça voltar, eu quero dar tipo um dinheiro que seria tipo assim, não absurdo, sabe? Tipo, Tá, você quer dar uma boa gorjeta. Para ser bem atendido. E chamar ela mais perto. Certo. Quando ela chega, coloca as bebidas assim, você oferece algumas libras para ela, muito mais do que seriam as bebidas e mais do que uma gorjeta comum. Ela pega, enfia o dinheiro entre os seios, e aí quando ela vê que você faz uma menção para que ela se aproxime, ela dá um sorriso sensual e chega bem perto dos seus lábios. Aí eu vou falar, será que você pode trazer uma de suas amigas que esteja livre essa noite? Aí ela dá um risinho, assim, direito, assim. É claro, senhor. Morena, loira ou ruiva? Ruiva, por favor. Ah, excelente escolha. Para o outro cavalheiro. Bem, pode ser uma outra ruína, então. Ah, eu sei exatamente o que vocês procuram. As gêmeas Twinnings. Aí elas saem rebolando por entre as mesas, desaparece numa das portinholas, e uma das mulheres que estava zanzando entre as mesas começa a andar em direção à mesa de vocês. Vocês notam que ela é ruiva, cheia de sardas na cara, e ela para perto da sua mesa, faz um sinal para lá pro fundo, e ou de repente outra mulher ruiva também vem. Mas a primeira coisa que vocês notam é que uma não tem nada a ver com a outra. Beleza. E elas... Você prefere logo alguma, Harry? Eu prefiro a da direita. Ótimo. sorriem assim, puxam uma cadeira e ela já senta perto do cara mais forte, musculoso, e a outra ela senta no próprio braço da sua cadeira, passando os dedos nos seus cabelos. O que é, querido? Disse que mandou me chamar? Por que você não pede uma bebida? Vamos nos divertir Posso um pedir pouco qualquer hoje. É que você preferir. Aí ela faz um gesto já combinado com a barman, com a bar girl, e logo a mesma moça que vocês pediram traz bebida para as duas. Ele serve na mesa um drink complicado com 400 cores diferentes, provavelmente o mais caro que a casa tem. Bem, então vamos fazer um brinde apenas para o início da noite. Elas brindam assim, gargalham, bem palhafatosas, e o tempo todo tocando vocês, tentando ser o máximo sensual possível. Elas piscam os olhos. Ok, pera aí, um segundo. Eu quero fazer um teste de sedução. Sedução? Isso. Rolou D100 aí, né?
16. Você, com certos olhares, respondendo a forma como a moça o olha, você percebe que ela parece estar meio encantada por você. Ela sorri a cada inflexão. Você não tem certeza se é só uma prostituta experiente que sabe lidar bem com seus clientes ou se ela realmente caiu no seu charme. Ótimo. Depois de algum tempo de conversa, assim, de ver as mulheres que dançam e inflexões e mão que passa e que provoca, lembrando que essa é uma época em que os costumes são bem rígidos na aristocracia e na sociedade, mas que as prostitutas estão na época das mais liberais delas. Então, pode-se esperar que passe a mão em partes que seriam até impróprias para qualquer homem de família. E passa o tempo, assim, até que uma delas cochicha no ouvido de Tom. Então, o que vai ser pra noite? Quantas bebidas que ela já bebeu? Ela pediu só mais uma, assim. A outra também é a mesma coisa, tá acompanhando, mas a outra não se mostrou tão aberta quanto a que você flertou, mas ela continua provocando o Harry, o maquinista, passa a mão no seu queixo o tempo inteiro, acaricia a barba. Qual das duas está mais alegre e bêbada? Aparentemente nenhuma das duas está bêbada, porque as mulheres desde o começo estavam rindo bastante, falando. Elas aparentemente não estão, embriagadas, não ainda, pelo menos. Aí eu vou falar com ela então. Vamos para o seu quarto. Aí ela dá um risinho, né? Assim, querido. Você sabe, eu não gosto de falar assim, mas são 50 libras à noite, mais a taxa do Moulin Azul. 50 libras é quanto? Absurdo? Muito? Vai afetar minhas finanças? Ou... Não, esse é um valor que, não seria absurdo pra você gastar demais, assim. Logicamente, esse valor pra você não é um gasto que você pode ter todos os dias, mas nada impede que você tenha uma noitada desse tipo de quando em quando. Tá, ok. É um valor, pelo que você sabe das ruas, esse é um valor aceitável pra uma prostituta de bordel. Aí ela fala isso, a amiga olha pro maquinista. Se você quiser entrar na brincadeira também, nós fazemos as duas por 90. Interessante, Tom. Bom, nós não estamos aqui para negociar. Vamos logo. Aí elas riem assim, né? Terminam os drinks, aí dão um aceno pra moça do bar, e aí depois ela se levanta. A que estava mais próxima de você, mais próxima do Tom, se levanta e anda até o bar e pega uma chave. Depois ela volta até a mesa, faz um sinal para que vocês andem até uma parte mais escura dessa área, e ela puxa umas cortinas, revelando um corredor comprido em que ao fundo vocês podem ver que há várias portas, como se fossem quartos de hotéis. Então ela, sigam-me por favor. E aí, à medida que vocês vão passando, enquanto vocês estão andando, vocês veem que lá dentro, ali perto, tem aparentemente um segurança. E diferente do que está lá fora, esse cara tem um porrete amarrado no cinto e também uma pistola. E quando vocês vão entrando com as moças rindo... Tá, eu vou acenar com a cabeça assim. Você acena, ele acena da mesma forma e ele continua encostado, fumando o cigarro dele. Elas guiam vocês dois até uma porta e a destrancam e entram. Esperam que vocês entrem também. Porta? Aí, quando você pergunta isso, a outra se faz de vergonha. Não, entendemos que vocês queriam as gêmeas Twinnings juntas. Nós podemos mudar. Aí ela pega uma chave do molho e abre a porta do lado e puxa o maquinista pro outro quarto. Melhor assim. Aí elas dão sorrisinhos pra cada, entram nos respectivos quartos. Cada quarto não passa de uma cama pequena no centro, né, com uma pia ao fundo e uma pequena penteadeira perto da porta. Os dois quartos são praticamente idênticos. Mal vocês entram, as duas começam a se despir,
Nessa hora, assim, as coisas acontecem mais ou menos da mesma forma para os dois. Então eu vou narrar como se fosse uma só, ok? Uhum. Elas se despinham e começam a tirar os espartilhos, revelar aos poucos a pele. E começa aquele jogo de preliminares e beijos aqui, beijos ali. E a coisa vai andando em direção ao que vocês já sabem que vai acontecer. Tá, antes do sexo, eu quero parar e dar sinais assim, tipo, eu quero trocar uma ideia antes. Tá, enquanto ela tá lá, baixando e tal, de repente você a segura, ela olha sem entender. E... o que foi, meu bem? Peraí, deixa eu dar uma olhada na minha ficha aqui. Nossa senhora, tem que usar todas as minhas habilidades ao mesmo tempo. Tá bom, eu vou falar assim. Sabe de uma coisa? Eu nem sei seu nome. Ela é Cathy. Pode me chamar de Cathy. Cathy. Sim. Ok. Cara, eu tenho que fazer as jogadas aqui de lábia ou de interrogatório. Você quer tentar interrogar ela? O que você vai fazer? Mas interrogar ela, tipo, não pressionar nem nada, sabe? Mas, tipo, obter respostas sem que ela saiba que eu tô perguntando, sabe? Tipo, tá bom. Sem ser direto, assim, oi, que é isso? Que é isso? Tipo isso. Tudo bem. Vamos, rola 2d100 aí, por favor. Uhul! Ele rolou um 6, que é praticamente um acerto crítico. Agora eu vou rolar o segundo. 99. Feio. 88. Você está conversando com ela e você percebe que ela responde praticamente qualquer coisa que você pergunta. E você pode ir dizendo o que você quer extrair de informação. Eu quero falar que em uma outra noite eu conheci uma garota como ela, porém, e eu fiquei muito interessado, mas eu nunca mais consegui encontrar essa mesma menina. Talvez ela saiba alguma coisa. Mas que história romântica. Não vamos pensar no passado, pense no agora. Eu estou aqui com você. Sim, mas você não consegue enxergar ela, branca, pele tão clara quanto a sua e cabelo negros como a noite. Vocês duas iam ficar perfeitas juntas. Mas há tantas aqui para escolher dessa maneira. Quem é essa pessoa que você quer tanto saber dela? Samantha Nightflower. Samantha? Uma meretriz. Ela se acha demais. Você não acredita que ela nunca... Aí eu vou mandar ela parar de falar. Botar o dedo na boca dela. Ok, já percebi que vocês não se gostam. Daí eu vou começar a beijar ela e continuar. Certo, E vai dando prosseguimento. Isso. Né? Enquanto isto, no quarto ao lado, coisa pegando fogo lá. Harry, um homem maquinista forte, os seus braços morenos jogando a ruiva de um lado pro outro. E a coisa vai seguindo. Bem, vou deixar continuar pra fazer depois. Para conversar com ela. Depois de vários minutos de cama requebrando para um lado, cama requebrando para o outro, e gemidos aqui, gemidos dali, talvez verdadeiros, talvez não, nunca saberemos. Chega ao fim, né? Cada um dos dois lados. Voltamos primeiro para Tom. Tá bom, a gente tá lá, deitado na cama. Deitado na cama, e a primeira coisa que ela faz é acender um cigarro. Ela olha para você assim, passa a mão no seu peito, caracola alguns dos cabelos. Assim, você sabe, meu bem, eu não posso ficar aqui com você a noite toda. Muitos clientes hoje. Ela olha meio assim, dá uma suspirada. Nenhum como você. Eu adoro a sua sinceridade. Aí ela dá tipo um beijinho na sua bochecha assim e tipo puxa um lençol, te acaricia um pouco e depois tipo meio que faz menção de se levantar assim. Ok, eu vou só puxar a mão dela assim, de leve e falar. Antes de ir, me conta o que aconteceu entre você e Samantha. Aí ela dá um suspiro assim, aquela é uma cadela, saiu das ruas tanto quanto eu, cresceu no mesmo bairro. E agora se acha uma cadelinha de Whitechapel, senhorita especial.
Você acredita? Você só consegue marcar hora com ela se mandar uma carta prévia. E sabe o que é o pior? Aqueles barões todos ficam na mão de uma cadela desse tipo. Não sabe que ela é uma prostituta barata, tanto quanto qualquer uma da rua. E você sabe pra quem eu deveria mandar uma carta? Aí ela, tipo, te olha assim com uma cara meio de ódio, assim. Ei, não se preocupe. Eu só vou escrever que você é muito melhor do que o serviço dela. Ela dá um sorriso, assim, tipo, meio sarcástico, sabendo que não é muito verdade, mas ela é meio que conquistou ela de alguma forma. Aí ela pega um papel na penteadeira, assim, e pega uma caneta que tem lá também, e anota uma letra horrível, né, uma letra de uma pessoa assim que tem bem pouco alfabetizada, e entrega o endereço na sua mão. Essa aí é a casa dela. Não vou continuar nem falando. Aí ela começa a pegar a roupa dela assim e se veste com uma agilidade incrível, como vai fazer mais 15 ou 16 vezes naquela noite. Outras mulheres assim? Fortes. Mulher azul é muito chique. E ela se veste assim, né? Se curva, dá um beijo, né, mais uma vez em você, faz sair do quarto, e ela dá um tchauzinho assim, fecha a porta e sai. Ok, eu vou acender um cigarro e curtir o momento sozinho. Nossa, que depressão. Enquanto isso, no outro quarto, depois de um quebra-paus ferrenho, sinistro, a moça tá meio esbaforida. Meu Deus! Ai, Boa disputa. que foi isso? Limpando o suor, assim, a cama toda molhada, cabelo preso nas costas. Querido, entendo como é que funciona esses homens da ferrovia. Aí ela, né, passa a mão nos seus cabelos assim, vai se levantando e começa a vestir a roupa dela. Bem, vou começar a perguntar pra ela. Então, o que você fazia antes de trabalhar aqui? Como era a sua vida? Ela dá uma risada assim, tipo, você não quer mesmo saber, não. Bem, eu praticamente cresci nessas ruas, meu bem. Mas, por sorte do destino, não estou aí pegando varíola e todas essas outras doenças terríveis, graças ao querido escocês que me ajudou a montar todo esse empreendimento. E ela, tipo, continua se vestindo assim, não dá muito mais trela pra conversa. Bem, você nunca pensou em sair daqui? Talvez trocar de casa? Ouvi falar muito bem da casa da Madame Devins. Você a conhece? E ela, tipo, tava ajeitando o cinto, assim, já, tal. Ela olha pra você meio incrédula, assim. Madame Devins. É bem que eu queria, mas dizem que lá pagam muito bem. Mas não é para o tipo de garota como eu. Dizem por aí que todas as meninas que trabalham por lá são ex-aristocratas. Garotas que não quiseram a vida comum e decidiram arriscar. Não acredito que alguém quer brincar de pegar sífilis, gonorreia e mais o resto. Mas, pra você ver, aí ela tipo mostra o braço dela assim, que você não tinha percebido. Mas ela tinha umas cicatrizes assim. Aí ela, enquanto ela tá vestindo a luva, ela mostra. Com Madame Devins, nenhuma marquinha dessa poderia existir. Entendi. Mas você tem algumas amigas lá? Ouvi falar de uma tal de Anne Florence. Ela gargalha assim, né? Tipo, as amigas lá, elas não se misturam conosco, meu bem. Mas, se você está perguntando isso, é porque quer ir até lá. É fácil achar, bem ao lado do parlamento. Mas boa sorte conseguindo entrar. Ali, se você não for no mínimo da Câmara dos Lordes, é difícil. Você quer passar para tomar um chá? Aí ela continua meio dando risada assim, né, tipo debochando. Bem, mas nada com dinheiro não resolva para o segurança. Aí ela sorri, dá um sorriso assim, meio sem acreditar muito. A não ser que você seja um ladrão de bancos, não sei como vai ser. Aí ela assim, aproveitando, as minhas 40 libras, eu ainda não as peguei. Bem, tome elas aqui. E tome mais 10 para você ficar mais feliz, que você foi muito boa. Bom serviço. Aí ela dá uma piscada pra você. Querido, você que foi muito bom. E ela levanta, sai. Eu paguei, a outra mulher, não paguei? Pagou. Tá bom. Então tá, depois de algum tempo vocês voltam pro salão lá de entrada.
né? Os shows ainda continuam, né? Já passou uma grande parte, assim, já tá começando a entrar na madrugada mesmo, mas ainda tem frequentadores e tal, apesar de ser dia de semana, né? Esse é um bordel que com um bom, assim, reputação até. Então eu vou falar, Tom, consegui descobrir onde a Madame Devins, onde é a casa Madame Devins, é perto do parlamento, mas parece que lá é uma coisa mais requintada e provavelmente essa hora já está fechando. Ok, eu vou entregar pra ele o endereço desses Madame Nightflower. Let's have it. Peraí que eu tô falando inglês, velho. É isso que eu tô ouvindo, velho. Esses nomes em inglês estão me confundindo, velho. Bom, Eu não entendi nada que você falou. bem, tá bom, eu vou entregar a carta pro Godines. Vou falar assim, o endereço da Madame Nightflower. Vamos tomar uma bebida de sair daqui. Bem, vamos, depois temos que procurar algum lugar para dormir, já está tarde. Onde que a gente tá? Vocês têm casas. A gente tem casa? Ah... Sim. Vocês têm casas, vocês vivem num bairro assim da classe média baixa, né? Tipo, não é perto aí do bairro boêmio, mas é em um lugar que não é ruim, que vocês não demoram muito pra chegar, não. Tá. E vocês não moram no mesmo lugar, mas vocês, assim, no mesmo apartamento nem nada, mas vocês moram próximos um do outro. Uhum. Alugam quartos, né, em pensões. Pega uma bebida, a garçonete se engraça com vocês de novo, como ela sempre faz. Depois de algum tempo ali bebendo, os shows vão parando, né? Agora você só vê as prostitutas passando de mesa em mesa, oferecendo serviço. Duas ruivas que vocês viram assim, vocês veem elas passando. Só que aí você percebe que a que estava com o Harry, ela não é mais ruiva, ela agora está morena. E continua andando assim, passando pelo bar. E de vez em quando elas olham pra vocês, elas dão uma piscadinha de olho, uma coisa assim, mas algo discreto. Tá bom, beleza, a gente vai beber e sair. Este foi o primeiro capítulo do nosso especial de RPG. Diga-nos o que você achou entrando no nosso site www.folhaembranco.com.br e comentando no post deste podcast. Você também pode mandar um e-mail para contato@folhaembranco.com.br dizendo o que você achou. Também não deixe de entrar no nosso Facebook, facebook.com/sitefolhaembranco, seguir-nos no Twitter, @sitefolhaembranco, no Instagram, @sitefolhaembranco e também no Tumblr, sitefolhaembranco.tumblr.com, para ficar sabendo de quando vão sair os próximos episódios. Sua opinião é muito importante. Mande-nos suas críticas, sugestões, o que você gostou, o que você não gostou. Produzir tudo isso é bem trabalhoso, então suas palavras de incentivo e seu reconhecimento são muito importantes pra gente. Siga-nos nas redes sociais e compartilhe o podcast com seus amigos se você gostou. Muito obrigado por ter ouvido e a gente se vê no próximo episódio. Passa o nome dela de novo, esqueci. Qual que você quer? O nome da prostituta. A Cathy. Cathy. Cathy Twinnings. Cathy Twinnings, velho. O cara inventa os nomes difíceis, velho. É? Velho, por que elas não podem ter os nomes tranquilos, velho? Ué, como que? Tipo Carla. É em Londres, caralho. Velho, não importa.